ar, telescópio de número 105. Estamos juntos pela 105ª vez, hoje para falar sobre adoção. E dou minhas boas-vindas para Lucas Vieira, que eu quero expor porque deve estar no carro ainda. E é o nosso link ao vivo da cidade de São Paulo. Tudo bem, Lucas? Como tá a Marginal? Olá, estamos na Marginal engarrafada hoje. Tô bem, gente. Tô bem, espero que vocês também estejam. Hoje o assunto é muito legal e eu tô aqui muito para aprender também e ser abençoado pelas nossas conversas. Vamos lá. Muito bem, também Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Hernani. Prazer estar aqui novamente e para falar de um assunto tão importante e tão pertinente para esse mês agora que a gente vai comemorar esse Dia Internacional da Adoção. Maravilha. E voltam ao telescópio Jonathan e Tamires. Sejam bem-vindos, casal crentaços. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estamos felizes e emocionados de estarmos aqui. Eu, pelo menos, falo por mim. Deixar o Jonathan falar por ele. Eu tô emocionado. Depois da épica participação da Hóstia Sem Glúten, do churrasco que virou podcast, agora falando sobre um tema mais sério. A hóstia sem glúten não foi sério pra você? É bom saber disso. Eu não sou celíaco, né? Pra mim não foi. Um abraço a todos os nossos amigos celíacos que ouvem esse podcast. Mas sejam bem-vindos. No dia 9 de novembro é o Dia Mundial da Adoção. Dados de outubro de 2020 do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do Conselho Nacional de Justiça, apontam que no Brasil há 30.883 crianças em situação de acolhimento, e destas, 5.161 estão na fila para adoção. 3.760 crianças estão já em processo de adoção e há, meus amigos, 36.024 pretendentes à adoção no nosso país. Por que o número de crianças na fila de adoção não zera se o número de candidatos a adotantes é tão maior? O processo de adoção é muito difícil e como a sociedade e a igreja podem e devem responder a essa tão importante questão social? Para responder a essas questões e tantas outras que vão surgir aqui no nosso papo, a gente está recebendo com muita alegria a autora do livro DNA do Amor, Nascida e Renascida pela Adoção, a autora desse livro, a Angélica Garcia Carvalho, a quem nós damos as nossas boas-vindas e o agradecimento por ter topado participar desse humilde podcast. Fique à vontade, por favor, se apresente para a galera que nos ouve. Obrigada a vocês. Eu me chamo Angélica Garcia de Carvalho. Eu tenho 31 anos e eu tenho 3 filhos, e os 3 nasceram para mim e para o meu marido, né, pela adoção, e eu também fui adotada quando eu tinha 1 ano e 9 meses. E aí, vai fazer 1 ano agora em novembro, dia 30 de novembro, que eu lancei meu livro, e eu demorei mais ou menos 2 anos para escrever, e eu digo que ele foi uma forma de Deus curar muitas coisas no meu coração e me mostrar o que ele queria que eu fizesse aqui na Terra, com esse tema, com esse assunto, que não é por acaso que ele permite que coisas aconteçam na nossa vida. Então, o livro foi um presente dele para mim mesmo, para eu poder falar mais abertamente sobre o assunto, né? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem, eu digo assim, para quem me acompanha e tudo mais, Deus foi muito claro na minha mente e no meu coração, e disse assim: não adianta eu colocar a mensagem no seu coração, as pessoas perguntarem, você tem medo de responder, você tem medo de falar porque o que vão pensar, né? Fale a verdade, porque a verdade liberta. Então, vocês têm total liberdade de perguntar o que vocês quiserem a respeito do tema, que eu vou tentar passar aí para vocês. Maravilha. Novamente, muito obrigado. E a primeira pergunta, talvez, aqui surja é desse estranhamento aí. Por que a fila de adotantes, né, de candidatos à adoção é tão grande e o número de crianças na fila para adoção é bem menor do que esse número? Por que essa fila não zera amanhã, por exemplo? Quais que são as dificuldades que se impõem aí para a adoção? Então, na verdade, eu acredito que são 3 fatores. O primeiro é porque eu não sei exatamente o dado exato agora, mas mais de 50% das crianças que estão em casas de acolhimento, elas não estão aptas para adoção. Então, o que acontece? Elas foram tiradas da família genitora, da família do núcleo
biológico delas, por algum fator, ou os pais são usuários de drogas, ou eles têm algum problema com a justiça, alguma coisa que impossibilite eles de continuar com aquelas crianças, por negligência também. E aí eles vão para essas casas de acolhimento, e lá a família não quer que elas estejam lá, a família quer elas, só que elas não podem estar lá. Então eles ficam, enquanto a família não se organizar e não se ajeitar com o que a justiça quer, eles têm que ficar em casa de acolhimento. E a outra porcentagem, que é a menor, que é o que estão para adoção, que aí entra o segundo ponto, que é a destituição do poder familiar, que é muito demorada, porque a justiça dá 2 anos entre a criança entrar e a destituição do poder familiar acontecer. Minha opinião, mas eu acredito que eles deveriam ser encurtados, porque se a pessoa tirou, disse não quero, o genitor e a genitora, né, eles não querem a criança e já fez aquela procura básica, ninguém na família se prontificou a dizer não, eu quero, por que tem que ficar demorando tanto, né? Então o segundo fator é esse. E o terceiro é que, infelizmente, se você entrar no site do SNA, você consegue ver os dados das adoções, detalhes não das adoções, dos pretendentes, das crianças que estão em casa de acolhimento em todos os estados e tudo mais. Aí você vai ver, eles categorizaram lá por cor da criança, idade da criança, e a maioria dos pretendentes à adoção querem meninas bebês. E é uma verdade. E eles têm estudos que comprovam que não querem meninos, e nem meninos bebê, porque dizem que meninos dão mais trabalho. Então, ele veio de um genitor que era traficante, por exemplo, ou usuário de drogas. Aí já coloca aquele paradigma de que aquele menino vai ser igual o genitor dele no futuro. Então, as pessoas têm medo. Então, não querem meninos. E eu só tenho um menino, viu? As meninas não. Tem aquele negócio, a menina é fofinha, meiguinha, é fácil de educar, tal. E tem que ser... Não conheceram Ana Lu ainda. Mas eu acho que são esses 3 maiores fatores, né? Não são todas as crianças e adolescentes que estão disponíveis, a destituição do poder familiar é muito demorada, o perfil que os pretendentes colocam geralmente é de criança muito pequenininha e menina, geralmente. Esse site hoje, esses dados que eu trouxe são desse site do Conselho Nacional. Aliás, do palmas Sistema Nacional de Adoção. Palmas para a nossa assessoria de imprensa, que está cada vez melhor aí na nossa função, na função do Hernani aí. Muito bom, cara, parabéns. Então, e é bem legal esse site porque ele tem esses gráficos que são sempre atualizados, né, e você consegue ver esses dados e é um pouco... não sei qual é o sentimento que suscita em ver esses números, assim, porque você clica e, por exemplo, tem a grande maioria, a imensa maioria adota até 6 anos de idade, não aceitam crianças que tenham irmão, tem algumas escolhas relacionadas à raça também e cor, então não pode, assim, você escolhe qual é a cor da criança que você quer ou a que você não aceita, enfim, tem todos os dados lá e é meio estranho você... Assim, para mim gera um sentimento de desconforto ver essa fila e as crianças como se elas fossem algum tipo de mercadoria que o pai está escolhendo, né? Ele quer escolher, eu quero adotar, mas eu quero adotar essa criança aqui desse jeitinho que eu acho que é o correto. E aí, quando a criança passa dessa idade, passa dos 6 anos, se ela tem irmão, se ela tem algum tipo de deficiência física, a chance dela ser adotada vai caindo cada vez mais, e aí o prejuízo disso, né, dessa criança ficar nessa situação de acolhimento sem previsão, porque a fila de adotantes está muito seletiva, né, está muito voltada para a satisfação de algum desejo que eles tenham enquanto essas crianças para adoção. É óbvio, eu acho também é necessário problematizar várias questões relacionadas a isso, né? Ô, Nani, mas é estranho a discrepância dos números ser tão grande. Fala, Rodrigo. Dentro desse tema aí, eu queria fazer uma pergunta também, pessoal, para Angélica. Se você enfrentou algum tipo de burocracia na adoção de um dos 3 filhos seus aí, qual foram as maiores barreiras que você teve? Se teve alguma barreira, ou se as 3 foram bem de boa? Fala pra gente um pouco disso aí, dentro desse tema que o Hernani falou. Sobre a adoção do meu 3º filho, eu só posso falar o básico do básico, porque ela está acontecendo agora, né? E a gente recebeu ele faz 3 semanas que ele chegou em casa. Certo. Então, o que eu posso dizer é que foi pelo cadastro, a gente recebeu a ligação do fórum,
e fomos conhecê-lo, e no mesmo dia, ele com 6 meses, no mesmo dia a gente já trouxe ele para casa. E aí, inclusive, a oficial de justiça veio essa semana aqui em casa para entregar o documento, e se ocorrer tudo tranquilo, até o meio de novembro, o juiz marca audiência para audiência de guarda definitiva, que é a conclusão, né? Então, vai dar tudo, Deus permitindo, já acontece rapidinho. A adoção do nosso primeiro filho, do Pedro, foi também assim, foi pelo cadastro, ela foi um pouco mais demorada, porque na minha cidade não existia um núcleo de adoção, e quando a gente deu entrada para se habilitar, chegou o núcleo de adoção, então nós fomos a primeira adoção legal da cidade, e então eles foram aprendendo junto com a gente. Então o que aconteceu? Nós fizemos o processo de habilitação e o processo de adoção do Pedro pelo cadastro, só que o processo em si aconteceu como se fosse uma adoção direta, porque eles estavam aprendendo a lidar ainda, então foi demorado, ao invés de ser que nem o Caleb, que está sendo super rápido, a do Pedro demorou 2 anos e meio para sair a adoção dele, mesmo sendo pelo cadastro. E a adoção que eu enfrentei burocracia foi a do Natan, que foi o meu segundo filho, que foi uma adoção direta. Tem muita polêmica, tem muita gente que, inclusive, assim, no processo, eu e meu esposo, eu e o Anderson, fomos denunciados para o Ministério Público, dizendo que nós estávamos fazendo adoção ilegal, e eu como eu não gosto muito dessa expressão, mas é como me chamam, mas como uma militante da adoção, chegaram a dizer que eu estava no meio das minhas redes sociais, no meio dos meus contatos e tudo mais, que eu estava incitando as pessoas, ensinando como fazer uma adoção ilegal, e todos os vídeos que eu postei no YouTube, nem foi no YouTube, foi no Instagram, no meu Face, esse grupo de pessoas colocaram num CD e colocaram lá para denunciarem a gente. E graças a Deus a gente nunca fez nada fora da lei, porque filho você não faz por qualquer jeito para você conseguir, você espera em Deus, né? Até para você engravidar naturalmente você tem que esperar, né? Então a gente sabe que tem que fazer assim. E aí, como foi uma adoção direta, nem foi tão demorado, mas foi mais burocrático, mais gente em cima, e tinha que ser mesmo. Então, foram 2 ministérios públicos rondando a gente, assistente social, psicólogo, foi um negócio mais tenso, porque eles tinham que comprovar que nós estávamos fazendo uma adoção legal e a gente não estava pagando ninguém, não estava fazendo nada. Sabe aquelas coisas que o pessoal faz para fazer uma adoção brasileira, né? Que a adoção brasileira é diferente de adoção direta. Isso é uma coisa que eu sempre falo. A adoção brasileira é uma coisa, a adoção direta é outra. E as pessoas confundem, então elas acham que a adoção direta é a mesma coisa que a adoção brasileira. E a adoção brasileira é crime. Quais são as categorias de adoção? Porque eu tô boiando do que você tá falando. A adoção brasileira, direta, indireta. Assim, imagino que direta você conhecia a criança antes de adotar, ou indireta vai pelo cadastro. Quais são as categorias? A ilegal, eu imagino que seja fora disso do que você está falando, mas os meios legais de adoção, quais que são? Você se habilita, a primeira coisa que você tem que fazer é se habilitar, ir no fórum ou no núcleo de adoção da sua cidade e pedir para se habilitar, eles vão mudar as documentação. Você tem fórum que você faz sem advogado, mas tem fórum que exige que você entre com um advogado para fazer esse processo. Aí você entregou toda a documentação, você vai ter que fazer um curso, fez o curso, e aí o juiz deu a sentença que vocês estão habilitados, ok, estão aptos para adotar. Aí vocês entram na fila, que aí chamam de fila, que é o cadastro, o Sistema Nacional de Adoção, antigo Cadastro Nacional de Adoção. E aí lá você vai ficar esperando aparecer uma criança com o seu perfil, e aí eles vão cruzar as informações. Então começa sempre assim, vamos dizer assim, tem uma criança de 3 anos na sua cidade, não tem ninguém cadastrado no Sistema Nacional da sua cidade, que queira aquele perfil, aí eles vão para o estado. Aí do estado não tem ninguém, aí eles liberam para o Brasil. É mais ou menos assim, para todos os outros estados. Então, aí cruzaram as informações, aí vocês vão falar, quer conhecer a criança? Queremos. Aí vão fazer a aproximação, dependendo da idade. Esse tempo de adaptação, ele dura até 6 a 9 meses, dependendo de como que é. Começa você indo visitar a criança na casa de acolhimento, ela dorme lá, você não tira ela de lá, você vai lá, depois de 1, 2 meses, aí eles deixam você levar um final de semana para casa, aí vai indo até que deixam você passar uma semana com você, até que, ok, você está liberado para levar a criança para casa. E aí, esse é o processo de adoção pelo cadastro. Aí existe o processo de adoção unilateral e bilateral. Eu não sei muito bem sobre esse unilateral e bilateral, que é meio confuso, mas é basicamente quando um familiar pede para adotar, que é muito mais simples, né, muito mais fácil. E, às vezes, o que acontece, um familiar
tá entregando a criança. Aí eu quero adotar esse meu parente. Eu não sou habilitado. E aí, porque se você não for habilitado, você não consegue adotar, né? Mas nesse caso de ser parente, o que pode acontecer é de falar assim, então você vai se habilitar agora. E aí começa o processo com você se comprometendo a se habilitar, né? Então, seria a adoção unilateral. A bilateral, se não me engano, né? Unilateral é uma dessas aí, gente, que acontece, por exemplo, mas alguém se casou e se divorciou. Só que essa pessoa casou de novo, só que tinha um filho. E aí você quer adotar aquela criança do seu novo cônjuge. E aí a adoção, se não me engano, é unilateral, que você permite a passar a ser pai daquela criança. E aí tem as outras duas adoções, que é a adoção brasileira, que é a que é crime, que é quando você registra a criança direto no nome. É até irônico, né? A brasileira é crime. É mesmo. Irônico se não fosse, quase. É lógico. Mas imagino que você já pegar para aquele velho, peguei aqui para criar e leva a criança sem passar por nenhuma instância. Achei aqui e tô levando. E aí é quando muita gente faz aquele, por exemplo, a criança nasceu e vai direto e registra no nome. Então, isso é falsidade ideológica e tudo mais, né? E também tem gente que faz assim, que na minha opinião é pior ainda. É quando sabe que a moça quer entregar a criança para adoção. Aí vai para o hospital, ou a criança fosse filha do marido, o que acontece? Registra a criança no nome da genitora, porque tem que ser registrado o nome dela, e aí registra no nome do marido, do casal que quer adotar. Isso também é crime, é falsidade ideológica, né? E outra coisa, além de tudo isso, se um dia futuramente essa criança precisar de algum acompanhamento biológico por alguma doença, alguma coisa, e geneticamente precisar saber, aí imagina a confusão mental que meu pai, não quero nem imaginar. Não façam o errado, galera. Se quiser fazer, faz o certo, vai lá. Exato, não vão à brasileira. E quando eu usar esse termo para vocês, já pensa que pode ser algo ruim. Não faça isso. E aí tem a adoção direta, que ela é uma polêmica muito grande. Muita gente, assim, não gosta mesmo, porque o que acontece? A adoção direta, vou explicar, por exemplo, como foi a adoção do meu filho. Eu me habilitei para adotar no Brasil inteiro. E para você se habilitar no Brasil inteiro, você tem que ter uma consciência na cabeça, que você tem que ter disponibilidade para viajar aonde essa criança vai estar. Então, por exemplo, o meu filho estava em outro estado, eu moro no Piauí e ele a genitora dele era do Maranhão. Então, para eu poder acompanhar, para poder fazer a adoção, eu teria que ir até a cidade dele, né? Na cidade dele, onde ele nasceu, onde ela morava, que ele ia nascer, não existia um núcleo de adoção. O fórum era uma cidade pequena, de interior e tudo mais, e aí nós sabíamos que ela queria entregar a criança para adoção, e tinham 3 casais, eu e meu esposo e mais outros 2 casais, e ela perguntou, quem vocês querem? Aí um casal disse que queria só se fosse menino, o outro só se fosse menina, e nós dissemos, pra gente, independente do sexo. Só que o que acontece é que ela já tinha outros 3 filhos, e tinha tido gêmeos. Aí ela falou, e se forem gêmeos? Aí a gente falou, se você for pegar os 2, a gente adota os 2. Aí entre os 3 casais, ela disse assim, bom, pois vocês não escolheram o sexo, e se forem gêmeos, vocês não iam separar, então eu escolho vocês. A gente, ok. Aí o que nós fizemos? Nós fomos no Ministério Público, conversamos com o pessoal do Ministério Público, e apresentamos toda a situação, o nosso cadastro, a nossa situação, a dela, foi ela, a mãe dela, todo mundo numa sala, conversando, falou, o que a gente tem que fazer? É legal ou não é? Aí o Ministério Público lá analisou tudo e disse, é legal, só que tem uma coisa, que é um fator, assim, bem complicadinho, assim, da adoção direta. A gente assinou um termo que eu ia pagar para ela fazer o pré-natal, toda aquela coisa, porque ela estava grávida. Ela estava grávida de 2 meses, né? Então, eu estava acompanhando a gravidez. E aí, a gente assinou um termo, mesmo que a gente pagasse tudo para ela, se ela desistisse a qualquer momento da entrega legal, até o dia da audiência depois dele ter nascido, até o dia da audiência de guarda definitiva, o processo da adoção, ela poderia desistir. E a gente teria que entregar o bebê de volta sem ela pagar 1 centavo pra gente. E a gente, caramba! A gente assinou o termo, ela assinou o termo dizendo que ela queria aquilo também. E foi assim, e eu acho assim, foi nesse processo que aconteceu a denúncia contra a gente, né? Mas como a gente tinha um processo, na justiça é assim, se a coisa não for legal, eles nem abrem um processo de adoção.
Eles não vão permitir que um processo legal de adoção se inicie se tiver alguma coisa ilegal no meio. E como não tinha, então se iniciou um processo. Então foi um dos fatores que o advogado apresentou. Se tivesse legal, vocês nem abririam um processo, né? Então comprovou a legalidade e encerraram, inclusive, a denúncia e tudo mais. E aí a audiência dele aconteceu alguns meses depois. Ele estava com 9 meses, quando saiu a adoção dele, passou para o nosso nome e tudo mais. Então, esses são os tipos de adoção, e o mais seguro de todos, deixa eu deixar bem enfatizado para vocês aqui, o mais seguro de todos é pelo cadastro, é sim, porque ali você vai ter a segurança, que se a criança chegou, apresentar a criança para você, é porque a destituição já foi feita, e aí vai depender de você dizer quero ou não quero, e fazer o papel, agora encarar, sou pai dessa criança, ou mãe dessa criança. Já a adoção direta, ela só vai ter certeza depois que o juiz der a sentença final, entendeu? Então, é um dos medos que tem, e eles têm muito medo, a justiça, de facilitar o tráfico de criança, que eu discordo um pouco, porque hoje, para você adotar, você tem que estar habilitado. Então, é um pouco mais complicado, mas eles têm os dados deles que, né, a gente não pode questionar isso aí, mas são essas modalidades. Eu falo, viu, gente? Que bom que a gente ouve também. O Jonathan e a Tamiris estão participando aqui do podcast e eles estão no processo de adoção, né? Eles têm compartilhado algumas coisas no site, textos e tudo mais, e a gente tem o prazer de tê-los aqui também para falar talvez dessa experiência também, das motivações, de como vocês tomaram essa decisão e como tem sido a experiência de estar nesse processo de adoção também, que é uma experiência muito valiosa. Sim, então a gente, na verdade, pensa em adotar uma criança desde que namorava. Eu, na verdade, sonho em adotar uma criança desde que eu era, sei lá, adolescente, assim. Eu via Globo Repórter de criança abandonada e ficava, senhor, alguém tem que cuidar dessas crianças. E a gente sempre conversou a respeito, assim. Só que a gente pretendia ter filhos biológicos também. E nós passamos por o processo de tentar engravidar, a gente ficou um tempo, né, passou mais de um ano tentando engravidar, não conseguiu. E tá na fila do SUS daí pra fazer os exames pra ver se há algum problema com nós dois. Mas de um tempo pra cá, sei lá, outubro, novembro do ano passado pra cá, a gente meio que desencanou, assim, de, olha, tá bom se não engravidar e tá bom, os exames vão ser mais pra gente saber se há algum problema de saúde que precisa ser tratado ou não. E começamos o processo ano passado. Então a gente foi no fórum da nossa cidade, aqui em São José, participamos da primeira reunião que é feita com a psicóloga do fórum e tudo mais, e aí vem, né, juntar papelada, fazer os cursos. Aqui em São José dos Pinhais são 2 cursos que são exigidos para o processo de adoção, e a gente está fazendo o último desses cursos. Nós já entregamos os documentos, porque dá para confirmar a presença do curso depois de já dar a entrada na papelada, então entregamos os nossos documentos em agosto, porque veio a pandemia, daí a gente ficou esperando, tipo, não, vamos ver quando for mais seguro, só que no caso o Brasil, né, nunca mais vai sair desse negócio. Aí a gente resolveu ir atrás mesmo assim. E é isso, assim, a gente resolveu porque a gente quer ter filhos, e a gente já imaginava, já conversava a respeito de adotar uma criança antes. A criança biológica não veio, por muito tempo foi uma frustração muito grande, por muito tempo houve a dor de lidar com isso, né, de lidar com a infertilidade. E hoje, pelo menos por mim, assim, eu sei que eu estou bem resolvida, assim, eu sinto, Deus colocou no meu coração a questão de que os nossos filhos existem. Eu sempre falo e sempre fico emocionada quando eu falo disso, que um dia eu tava lendo um livro sobre adoção e o autor é um pastor e ele tava falando a respeito disso e tudo mais, e aí enquanto eu lia o capítulo dele contando das crianças correndo pela casa, eu senti assim, que os nossos filhos já existem. Então hoje eu já não oro só para que eles venham, eu não oro para ter os nossos filhos, né, eu oro pelas crianças que eles são mesmo. Então, para que eles estejam bem, para que eles, né, para que Deus coloque um conforto no coração deles e que a gente vá sendo aproximado de alguma forma nesse processo, até eles chegarem até a gente. Mas hoje para mim não dói mais, assim, a questão da infertilidade, a questão de não passar por uma gestação, porque existem outras formas. Então,
Sei lá, acho que é um pouco isso, assim. E aí a gente começou a falar, e eu falo mais, né, do que o Jonathan, nos textos que eu já fiz, os compartilhamentos que eu já fiz, justamente porque a gente passou por muita pressão por não ter filhos ainda, vai fazer quase 8, a gente tá quase 8 anos casado, e a gente sofreu muita pressão da família, de amigos, da igreja, e eu sempre comento assim, muitas vezes as pessoas nos pressionavam sem saber os problemas que a gente estava enfrentando, sem saber os dilemas que nós estávamos enfrentando. Então, quando eu comecei a falar a respeito disso, foi muito mais porque pra mim já estava cicatrizando e eu esperava que não fosse uma ferida em outras pessoas. Inclusive recomendo o vídeo do Paulo Baruch e da Rebeca, onde eles falam sobre isso também, porque sensacional, meu. É uma dor muito grande, você já estar passando por um momento que é difícil, por uma situação que você se culpa muitas vezes e ainda precisar lidar com a cobrança das demais pessoas ao seu redor, assim. Então, quando um comportamento muito tóxico, né, no meio, principalmente no meio eclesiástico disso, nas comunidades. Porque... É muito cobrado pra ter filho, primeiro que é cobrado pra tá namorando, é cobrado pra casar, casou, tá namorando pra ter filho. Não, quando você tá namorando, você é cobrado pra não ter filho. Aí, um dia depois... Depois, imediatamente depois de casou, na semana seguinte como tá a vidinha de casado e se já tá grávida. Isso, aí cadê o filho? Aí depois você tem o primeiro filho, você pega, cadê o segundo filho? Vamos fazer mais filhos. Sim. Mas é meio desleal mesmo. E é muito o problema ainda que... a gente é feliz sendo cristão, mas que tem problemas que não existem fora da igreja, é que vem essa questão de, mas Deus vai mandar. Tá, então se Deus não mandar, ou ele não tá me ouvindo, ou eu não tenho fé o suficiente, ou o quê, sabe? Então, você usar, mas Ana teve filhos, Sara teve filhos, tipo, cara, não, sabe? Não usa esse tipo de coisa. Então... Quando eu comecei a falar foi muito por isso, assim. E aí quando eu vi o vídeo da Rebeca e do Baruch, já fazia tempo que eu falava a respeito, e mesmo assim doeu de novo, sabe? Doeu de novo ver a dor dos dois, assim, porque é muito difícil lidar com essas coisas. São coisas tão íntimas e todo mundo se sente no direito de dar pitaco, sabe? E Tami, só pra interrompendo você, mas já te devolvendo a palavra, tem uma coisa que eles falam no momento do vídeo deles que eu fiquei bem impressionado também, e que também mudou um pouco da minha concepção sobre esse lance da adoção, é que muita gente fala assim, por que vocês não adotaram até agora? Se viram que não vai ter, por que não adotaram até agora? E eles falam uma coisa muito bonita, que é assim, que o filho adotivo, ele é como o filho biológico, em algum momento ele vai nascer, vai crescer e nascer dentro de você. Então, o filho biológico, ele cresce e nasce do útero da mulher, né? E o filho adotivo, ele cresce e nasce dentro do coração do casal, né? Ele vem dessa vontade, nasce um desejo de ter um filho adotivo. Não é simplesmente assim, não posso ter filho aqui, então vou partir. Existe um processo. Uma substituição, também. Né? Não é uma substituição. Não é uma substituição. É algo que é um processo mesmo de se entender que E você contou um pouco disso aí, né? Que você desde pequeno tinha isso. E o Jonathan, como foi esse processo para você, Jonathan, né, com a Tamires, e entender esse lance de vamos adotar um filho? Eu acho que é importante o que a Tami falou de... A gente começou a namorar sabendo que ia casar. Foi uma conversa que a gente teve, a gente não começaria a namorar se não pensasse como processo natural acontecesse o casamento. E nessas conversas veio sobre isso. O que você acha de adotar? A Tami que puxou o assunto. E realmente eu não via problema, mas eu não conheço famílias que tenham adotado, ou pessoas que foram adotadas. E daí foi atrás de conhecer mais sobre o assunto, entender. Eu realmente não tinha problema sobre o tema, mas não tinha conhecimento também. Então é importante ir atrás de ler e tudo. E com o tempo foi se criando. É que nem a gente falou, a gente pensava em ter filho biológico e adotar também. Não aconteceu da forma que a gente planejava, digamos, né, de ter primeiro biológico, assim, mas foi ok. Eu acho que o tempo foi tratando, sim, e conversar sobre isso, e daí a gente foi, até também não comentou, mas a gente foi percebendo que tem outros casais que passam pelo mesmo problema de infertilidade, não se fala sobre isso, né? Pelo menos na nossa realidade de igreja, por onde a gente foi passando, e os outros cristãos que a gente tem contato acabam não se falando muito disso, e daí tem gente que opta, e é direito deles optar, vai por um caminho procurar auxílio médico, mas às vezes de gastar dinheiro que tem e que não tem pra tentar ser dessa forma biológica, e às vezes se é pela vontade deles e tem condições, ok, né? A decisão é deles, mas às vezes a pessoa se
entra num... né, toda essa situação que envolve não só financeiramente, né, mentalmente, sentimentalmente, porque ela não teve contato com saber que existe a possibilidade da adoção, o que se pode pensar, se ler, se saber sobre isso, porque não é falado. E assim, né, é muito engraçado que a gente gosta muito de falar de órfãos e viúvas, de se cuidar, mas parece que a gente não vai só no superficial, né, não entra a fundo disso, né, pra falar. Mas o nosso processo eu acho que foi isso, e foi amadurecendo. Eu acho que foi muito importante a gente ter tomado essa decisão conversando, e esse tempo do processo mesmo, de juntar documentação e conversar lá, ajuda muito a ir amadurecendo a ideia, e você amadurecendo e entendendo que eu sinto que inverteu é de passar a entender que o processo não é sobre estarem achando um filho pra gente, mas eles estão procurando uma família para a criança. É sobre a criança, não é sobre a gente, entende? Uma pergunta pra Angélica, eu achei muito bonita, Tamires, essa sua fala, de que você sentiu em algum momento que o seu filho ele já nasceu e passou a orar pelo seu filho. Uma pergunta que eu faço pra Angélica, a partir dessa fala da Tamires, é essa, porque assim, a gente conversa em casa também sobre adoção. Eu e a Rafa, a gente conversa sobre isso. E a gente ainda tá assim, nas primeiras conversas, entendendo se pra gente de fato vai ser algo que a gente encara como uma possibilidade daqui a alguns anos, se não, e tudo mais. E uma coisa que é um medo é se esse senso de maternidade, esse senso de paternidade da criança, se isso é natural, se isso é com o tempo, se isso nasce no processo, se isso nasce depois que a criança está 2 meses na sua casa, que você se percebe pai, mãe. É um medo que a gente tem, e talvez seja um medo comum. E aí quando eu ouvi a Tamires dizendo o meu filho já nasceu, falei, uau, é como se essa gestação já tivesse acontecido em alguma medida dentro dela, né? Esse filho já estivesse nascendo dentro dela. Mas a minha dúvida é essa, como foi isso para você? Se foi muito natural, você já se percebe mãe no primeiro dia da criança na sua casa, ou se não, se isso levou um tempo, como que foi isso para você? Olha, essa é uma das perguntas que eu mais recebo, de verdade, e eu recebi uma vez, vai fazer 1 ano e meio mais ou menos, eu recebi uma mensagem no meu Instagram, uma menina pedindo socorro, me ajuda. E aí ela disse que a casa de acolhimento tinha ligado para ela ir conhecer a filhinha dela, para saber se ela queria ou não adotar a menina. E aí ela e o marido foram conhecer a menina, e ela voltou desesperada. Ela disse assim, a casa está querendo que eu responda se eu vou querer continuar esse processo ou não. Só que eu olhei para ela e eu não sinto absolutamente nada por ela. Eu só olhei para ela e tipo assim, que pena que você está vivendo isso. E eu não amei ela na primeira vez que eu bati o olho nela. E aí ela falou assim, eu não vou adotar, eu não vou pegar essa menina para mim. Aí ela falou, só que eu queria ouvir você. Fiquei sabendo de você, tipo, aí que se você puder me responder. Primeira coisa que eu vou te dizer, que o amor, ele não é da noite pro dia. Não é esse negócio de foi amor à primeira vista. Eu não acredito, de todo meu coração eu não acredito nisso. Eu acredito que o amor é um processo que você vai conhecendo a pessoa, até mesmo, por exemplo, eu sempre uso o exemplo, meu marido. Meu marido gostou de mim por 3 anos e eu não queria nada com ele. E, de repente, eu fui conhecendo ele, eu me dei a chance, tipo, ok, vou conhecê-lo, vamos começar a conversar mais. E eu me apaixonei, e de repente, eu falei, não, eu quero me casar com você é o homem da minha vida. Mas não foi da noite para o dia. E eu digo que para os nossos filhos a mesma coisa. É um processo que você tem que se permitir conhecer, porque você só consegue amar depois que você conhece. E eu falei assim para ela, eu falei, olha, você não sentiu nada por ela hoje, mas eu, Angélica, conheço mães que engravidaram, tiveram o bebê, e uma das minhas melhores amigas, inclusive, ela não conseguia amamentar a criança. Ela dizia, não é meu, não quero. E depois ela ficou triste, claro, né? Porque ela entende, né? Mas assim, se você for perguntar, gente, são muitas mulheres que passam por esse processo, mas então, assim, é uma mentira que dizem que você bater o olho vai ser amor à primeira vista. Não vai acontecer. Pode ser que você vai se apaixonar. Eu me apaixonei com os meus 3 filhos na hora que eu bati o olho. Meu marido, ele já disse que ele foi assim, calma aí, vamos devagarinho. Aí ele falou que depois de uns dias já estava ok, né? E esse meu último filho, o Caleb, a gente foi conhecer ele lá na casa de acolhimento, e aí deram uma cadeira pro Anderson sentar de plástico, estava ressecada, e ele com o bebê no colo.
Aí ele disse que eu vi, né? A cadeira caiu, quebrou, ele caiu e ele meu marido tem quase 2 metros, né? E ele caiu primeiro e o Caleb ficou no alto, assim. Aí a gente só viu a cena do Caleb caindo e ele estatelar a cabeça no chão. Aí o Anderson no chão, não sei como que ele fez, eu sei que ele conseguiu segurar a cabeça do Caleb, assim, 3 dedos do chão. Aí ele só levantou e falou assim, eu sou pai dele agora. Ele falou assim, eu sou pai dele agora. Mas eu não, quando o fórum ligou pra gente uma semana antes, eu já chorava de noite, eu já queria sair, queria comprar tudo que faltava, eu já era assim. Eu acho que cada um é de um jeito, mas não vai ser necessariamente bater o olho, é amor à primeira vista, não, eu não vou me sentir pai, não vai se sentir mãe. Vocês, homens, eu vou ser super honesta com vocês. O Rodrigo já é, não sei quem de vocês aí já é pai, mas o Rodrigo eu sei que é pai. Eu tenho certeza que a diferença, você com certeza ama suas filhas e amou suas filhas quando você soube, mas foi um processo em você olhar, conhecer, e é um processo pro eu falo isso para Priscila, que é muito diferente ela tendo o lance na barriga, e ela mandava eu falar com a barriga, com a Ana Lu. O lance é a criança, o lance é as crianças. O lance na barriga. O meu lance, você não se envolve. Ele é pai também, viu, Angélica? É pai de... Pra traduzir o lance, ela tendo aquele lance na barriga. Ele é pai de dois molecotes lá, bonito pra caramba. Herdaram toda a beleza do Hernani, por isso que ele ficou assim, desse jeito. O Benjamin já tá careca. Mas eu dizia isso pra Priscila, que ela falava pra eu falar com a Ana Luísa e com a Alice na barriga, eu não conseguia, eu via só uma barriga, não conseguia entender. E até o processo depois, é muito louco isso na cabeça, pra virar a chave, pra você entender, caramba, sou pai mesmo, essa aqui é minha filha, né? E é muito diferente, tanto de uma filha para outra, é completamente diferente, e é realmente um processo. Eu gosto de dizer assim, que eu não acredito que a adoção adotar seja para todo mundo, não acredito. Eu acredito que Deus, ele coloca no nosso coração, e aquele negócio começa a queimar de um jeito que a gente não consegue mais dormir enquanto você não... Ok, tenho que fazer alguma coisa. Mas a adoção é para todo mundo. A causa adoção é para todos nós. Em Tiago 1:27 diz isso. O cuidado órfão, você ou adota, porque Deus colocou no seu coração, ou você se importa com a causa e faz alguma coisa por eles. Não tem como fugir disso. Não tem como cristão fugir disso. Então, quando Deus coloca no nosso coração... Ele vai devagarinho, no tempo certo, preparando cada detalhe para a gente se preparar. Por isso que eu digo, se você, até para o Jonathan e para a Tamires, não esperem pela adoção, se preparem. Porque quando você espera, aquele negócio não tem fim, parece que nunca chega, você fica cansado, aí começa só a ver, tá demorando, e não acontece nunca. Mas quando você se prepara para a chegada do seu filho, você está se capacitando, deixando que Deus te prepare para quando ele chegar, você esteja preparado para ser o melhor pai e a melhor mãe. Ainda mais quando, no caso da Tamires, que ela acabou de dizer que Deus falou para ela que os filhos já existem, então você não sabe o que está passando na vidinha deles. E pode ser que eles venham com alguns traumas, não vou dizer pode ser, vão vir com alguns traumas, algumas coisas, que se vocês simplesmente esperarem, quando chegar, você não vai estar nem preparado, tipo, e aí? O que eu faço agora? Agora, se você estuda, se prepara, conversa com pessoas que já viveram adoção tardia, já viveram adoção, enfim, quando chegar, você, calma aí, eu sei como lidar com isso, filho, vem aqui, filha, mamãe vai ajudar, tal. Então, é um processo de se preparar e não de esperar, né? Ainda mais nós que somos cristãos, a gente crê que Deus, ele dá todas as ferramentas para que a gente consiga cumprir a nossa missão aqui, né? Antes do Hernani tomar a palavra de novo, eu só queria deixar claro, assim, que eu não romantizo, né, também isso que você colocou de não achar que vai ser tudo imediato e tudo mais. Não é esse o ponto, talvez tenha ficado um pouco mal construída a minha frase, mas é muito uma ideia de que eu realmente sinto que as crianças que serão nossos filhos, elas já existem, assim, então eu já nutro o amor pela ideia de ter os nossos filhos, independente de quando eles chegarão pra nós, né, mas eu imagino, e tudo que a gente tem visto nos cursos, que o processo de virar pai e mãe e passar a amar essas crianças não seja imediato e tudo mais, né. Não, eu entendi, é que eu só falei esse posicionamento, porque eu sei que outras pessoas vão ouvir. Ah, sim. E elas, infelizmente, você que está falando de adoção, você vai ver que eu creio que Deus vai colocar pessoas na sua vida também para você influenciar. E você vai ver que muitas vão colocar desse jeito, como se fosse... olha, gente, a pior coisa que eu posso ouvir, uma das coisas que eu mais me dói ouvir é quando alguém me fala assim, eu não aguento mais esperar.
eu não aguento mais esperar esse processo, não aguento mais esperar, porque, gente, se você, eu e meu esposo é estéril, e a gente também tentou engravidar, e por mais de um ano, e eu não engravidava, e eu achava até que o problema fosse comigo, tal, quando meu marido ainda brincou, eu não tenho problema, eu sou homem, brinco assim ainda, gente. Aí, quando ele foi fazer o exame, porque eu não tinha dado nada nos meus exames, e aí descobriu que ele era estéril. E aí foi primeiro um processo, como a Tamires falou, um processo de eu entender que foi muito dolorido para mim, muito dolorido, porque eu pensava assim, é uma coisa da minha cabeça que Deus tirou, graças a Deus, mas eu pensava, eu fui rejeitada um dia e eu vou provar para as pessoas que eu nunca vou ser igual quem me deu. Eu tinha que gerar um filho. E aí, quando eu me dei na escala, tipo, não vou gerar filho, eu sofri muito. E bem na época, minha irmã me liga, tô grávida. E aí, gente, foi muito difícil para mim. Mas Deus foi mudando meu coração, e principalmente uma frase que meu pai disse para mim um dia. Ele disse assim para mim, filha, bem no dia que minha irmã contou que estava grávida, né? Ela me contou que estava grávida e eu depois liguei para meus pais chorando. E aí ele falou assim, filha, pensa que o que você está vivendo hoje é como se fosse um luto. Você vai precisar entregar o seu luto para Deus, mas você precisa primeiro sentir ele. E é verdade, a psicologia diz isso, que você precisa passar pelo luto para você conseguir deixar ele ir embora, senão você fica com aquilo corroendo dentro de você. Mas ele falou assim, por quanto tempo você vai querer ficar vivendo isso? Então, decida isso no seu coração. Aí, aquele dia eu desliguei o telefone, e aí eu orei para Deus e fiz assim, a seguinte oração. Falei, Deus, eu quero entregar o meu luto agora, porque eu quero que o Senhor faça a sua vontade, mas isso tá impedindo, né? Porque a minha dor tá impedindo. E aí eu orei, entreguei para Deus. Aí 9 meses depois, a gente conheceu o Pedro, né? A gente reconheceu o Pedro. Eu falo assim, foi realmente uma gestação depois dali que eu entreguei para Deus. Mas foi um processo dolorido da infertilidade. E há muitos casais entram para adoção depois que descobrem a infertilidade. E eu digo assim, não é nenhum problema, porque Deus, ele dá o filho da maneira que ele quer. Mas se você não tratar no seu coração essa dor, você não... Quando mesmo que seu filho chegue pela adoção, qualquer momento que ele comece a dar trabalho, porque ele é uma criança, é um adolescente e tudo mais, você talvez vai se perguntar, o que eu fui fazer? Só que filho que nasce biologicamente, você não devolve, né, Rodrigo? Não dá para devolver essas meninas, nem quando elas te deixam... Não tem como devolver. Só que aí entra o próximo problema, que as pessoas pensam que a adoção pode devolver. Então, cansei, não era o que eu esperava, fugiu do meu roteiro, peraí, vou lhe devolver. E devolvem. Há muitas devoluções. Mas tudo isso porque as pessoas não se preparam para tudo isso. Eu estou infértil, então eu vou resolver o meu problema agora. Adoção. E a adoção não é um tapa-buraco. A adoção é você encontrar o seu filho e resgatar o seu filho que estava perdido. É isso que é adoção. Ele não pode fazer nada por ele mesmo para encontrar você. Você tem que ir atrás dele. E se você não faz nada, ele vai ficar perdido. E se você vai tapar buraco, tu vai tapar o buraco dos outros. O seu vai continuar aberto. E vai ser pior para você e para a criança, né? Então é um conjunto de situações, de determinados pontos que têm que ser resolvidos, têm que ser tratados, e todos, um ponto maior que eu digo, todos coloquem diante da cruz. Fale, Deus, me ajuda a tratar isso no meu coração, para poder ser o melhor pai, melhor mãe, né? Eu tinha uma dúvida, Angélica, que eu queria conversar com você, que é justamente sobre esse lance do momento em que você comunica ao teu filho que ele é um filho adotivo, né? Que ele não é um filho como os amiguinhos dele e tudo mais. Então, assim, existe um momento certo, assim, claro, óbvio, existe um momento certo, mas, assim, como que funciona isso? Então, primeiro assim, se a criança ela foi adotada, ela já tem conhecimento. Quando ela foi adotada, a criança ela não é adotada, viu, gente? Ela foi adotada. Boa, obrigado. Quando a criança ela foi adotada, ela já tinha entendimento das coisas, é só você sempre comentar, conversar com ela, que nem uma moça me ligou, me mandou mensagem ontem, será que minha filha, eu não sei se minha filha tá com alguma coisa na cabeça, se ela tá preocupada, eu não sei o que ela pensa sobre a adoção dela, ela sabe da história dela, mas eu não sei o que ela pensa. Eu falei assim, ela pergunta? Não perguntou. Você foi atrás? Você perguntou como é que é? Ela falou assim, eu fui. Ela falou, mãe, pra mim tá tudo super resolvido, não tá tudo bem. Filha, se você tiver interesse, me pergunta. E se você vê que ela nunca comentou no assunto, uma dica que eu dou é assim, filha, posso te contar como foi pra mim receber você? Como é que foi esperar por você? Pronto, começa devagarinho. E se ela, durante a história, ela tiver dúvida, ela vai perguntar.
Ah, mãe, mas e isso e aquilo? Agora, a mais difícil é quando a criança não tem entendimento do que está acontecendo. Por exemplo, meus 3 filhos, um chegou com 8 meses, o outro foi recém-nascido e o outro com 6 meses. Eles, quando tiverem com seus 10 anos, se eu não falar sobre isso com eles, eles não vão nem lembrar que um dia eles foram adotados. Não vão lembrar disso. Não vão lembrar porque nessa casa eu falo de adoção o tempo inteiro, né? Eu vivo isso, mas naturalmente é mais difícil. Então, o que eu digo? Eu não sei quando meus pais sentaram comigo e me contaram, filha, você foi adotada. E eu fui adotada, eu tinha 1 ano e 9 meses, mas eu não me lembro. Eu só sei que eu fui. Eu só sei que eu fui adotada e supernatural. Então, como que eu fiz com meu filho, Pedro? Ele tem 6 anos hoje. Ele foi adotado com 8 meses, ele tem 6 anos hoje, vai fazer 7. Sempre falei sobre a chegada dele abertamente na frente. Alguém me perguntava, ai, Angélica, seu filho foi adotado? Na frente dele, eu, foi, então, ele chegou assim, assim. Aí a pessoa, até tem gente que me olha assim com aquela, tipo, nossa, ela tá falando na frente dele, né? Aí eu, não, ele sabe. Aí, conforme ele foi falando, eu trazia ele pra conversa. Ah, filho, você quer contar para ela como é que foi? Você lembra alguma coisa? Aí ele lembrava uma coisinha ou outra e ia completando. Mas acho interessante uma coisa. Quando o Pedro chegou, ele estava com 8 meses. Quando ele veio fazer 1 aninho, eu te fiz um ensaio fotográfico dele. E ele tinha acabado de chegar, fazia pouco tempo. Aí quando ele estava com 1 ano e meio para 2 anos, eu achei as fotos no computador e fui mostrar para ele. Ele entrou numa crise de choro e ele falava pouquíssimas palavras, e ele só falava assim, quer papai, e me abraçava e chorava. E aí eu liguei para a psicóloga, liguei para minha mãe, liguei para meu pai, falei, eu não sei o que fazer. Aí eu liguei para o Anderson veio correndo, largou tudo, veio correndo para casa, aí ficou com ele no colo e tal, e depois eu fui conversar com a psicóloga, ela explicou. Falou assim, Angélica, ele não sabe, mas ele sentiu alguma coisa que ele sentia quando estava lá atrás. Algum sentimento de rejeição, algum sentimento de tristeza, porque ele só apontava para a foto, gente, 2 aninhos, falava assim, triste, mamãe, triste, apontava e chorava. O que eu fiz? Eu parei de mostrar coisas que lembrassem como ele veio. Eu fiquei um tempo sem ficar mostrando ou falando alguma coisa. Eu só falava naturalmente quando estava perto. E é o que eu faço com o Natan e faço com o Caleb. O Caleb só tem 6 meses, mas eu falo na frente dele abertamente. Por quê? Se você marcar, vou falar com meu filho quando ele fizer 3 anos, 4 anos, que já vai ter entendimento. Para ele pode ser um choque. Mas se ele sempre souber ouvir naturalmente, porque você não fala naturalmente do nascimento das suas filhas biológicas, você fala, como é que foi? Minha gravidez foi assim, passei mal ali, fui para o hospital aqui, fez não sei o quê. Você fala naturalmente sobre isso. Então, fale naturalmente sobre a chegada do seu filho. Porque se você tiver um dia marcado, você está dando um tiro no pé. Porque a hora que ele crescer e tiver entendimento maior, se ele esqueceu, aí, mas você nunca me contou. Contei, você tinha tantos anos. Não, nunca me contou, mãe. Aí é outro problema que você tem, né? Isso para quando a criança é mais nova. E quando é mais velha, é só ir tratando natural e respeitando, respeitando a história dela, no sentido do quê? Tudo que for do passado dela, que ela passou com a família genitora, na casa de acolhimento, seja de onde ela veio, que ela conte, não você. Que ela conte para as outras pessoas, se ela quiser, não você. Então, a pessoa, mas como é que foi na casa de acolhimento? Você quer saber? Você pergunta para ela. Se ela quiser te contar, ela vai te contar. Porque você não vai estar infringindo a privacidade dela. Porque a história dela começou a partir do momento que ela entrou na sua vida. O passado deixa que você como família vai cuidar, não para os outros. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber o que ela teve ou não teve. Até mesmo porque muitas dessas crianças têm traumas que não querem que os outros saibam. Porque, não vai olhar comigo com os olhos estranhos, né? Então é meio complexo, mas é basicamente isso. Mas eu queria que vocês, agora o clero que participa do Telescópio, falassem também como é que eles veem a igreja como resposta a essa necessidade, né? Não sei se é um assunto tão em voga quanto poderia ser, né? Tem esses textos, principalmente o texto de Tiago, que já foi citado aqui, que é clássico, que a religião que Deus aceita é o cuidado, o socorro ao órfão e à viúva. Como que a igreja pode ser resposta para isso, né? Para essa questão social tão fundamental que é o acolhimento, o resgate e o cuidado dessas crianças que precisam de uma família, né? Bom, eu acho que, assim, eu parto do princípio do que a Angélica já falou, que a questão da adoção, ela é uma questão indiscutivelmente obrigatória do pensamento cristão. A Bíblia nos ensina isso e nós devemos, então, olhar para isso com olhar, assim como outras causas que a Bíblia nos levanta, que é a nossa obrigação como cristão, como igreja,
e a gente tem que colocar isso na nossa pauta, na nossa agenda. Então, a gente pode observar, e eu gosto dessa fala da Angélica, quando ela diz, nem todos são para adotar, não, são pais adotivos, né? Mas todos somos engajados na adoção. Não sei exatamente foi o que ela falou, mas essa é a ideia. Essa é uma causa uma causa da Igreja de Jesus. Uma das coisas que me motivou esse papo foi justamente um post da Tamires que ela fez dizendo o quão isso é importante na pauta da Igreja, né, e quão isso é negligenciado, quão a gente tem se omitido em relação a esse assunto. Demais. Eu acho que, por exemplo, nós temos várias campanhas que nós temos na nossa sociedade de Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo. Cara, mas eu não escuto falar sobre as questões de adoção como eu escuto falar dessas outras causas de maneira forte. Não sei se é porque eu estou inserido fora do contexto, mas de verdade. Eu também não estou tão no contexto do Novembro Azul, do Outubro Rosa, apesar de a gente ter isso como um grande movimento de marketing também na sociedade, mas eu não vejo a adoção nesse patamar. E tendo esses números que você apresentou no início, fica mais claro ainda que há uma necessidade de se falar isso, de há uma necessidade de esclarecimento, de gente especialista no assunto, que traga experiências, gente que passa por isso e traga testemunho. As igrejas precisam abordar isso. A gente precisa de gente como a Angélica, por exemplo, que passou por um processo nas nossas comunidades locais que falem sobre o assunto, e nós precisamos nos conscientizar em promover encontros para falar sobre isso. Então, é uma obrigação da igreja, e assim como a nossa sociedade, e a igreja sendo um recorte da nossa sociedade, ela tem esses problemas dentro da sua comunidade. Mas eu acho que, assim como a nossa responsabilidade é ser uma contracultura, então a gente tem que também levantar uma bandeira e apontar para os problemas que não estão sendo revelados pela sociedade. Nós, como igreja, deveríamos levantar essa bandeira e dizer, é preciso falar sobre isso. Então, eu creio que isso é uma responsabilidade social da igreja, e eu creio que atualmente nós falamos muito pouco, tanto como igreja como sociedade, falamos muito pouco sobre adoção, um assunto tão pertinente, tão importante no Brasil, que é onde a gente vive, e no mundo. Então, assim, fica aqui a minha palavra do clero, como o Fernando falou, mas uma palavra não só como uma identificação de um problema, mas alguém que está sendo confrontado a pensar nisso de uma maneira diferente a partir do que foi exposto hoje aqui nesse podcast. Gente, eu não quero corrigir ninguém não, tá? Mas eu vou colocar o ponto aqui para vocês vão entender. A pergunta que eu tenho para vocês, como que Deus nos chama? Ele nos chama de filho ou nos chama de filhos adotados? Ele nos chama de filho. Mas nós todos que aceitamos Jesus somos filhos por adoção, né? Eu não gosto da expressão pais adotivos, eu não sou mãe adotiva dos meus filhos, eu sou mãe. E eu não sou filha adotiva dos meus pais, eu sou filha. E eu também não gosto da expressão filho do coração. Eu acho que é linda, mas é regada de sutis possibilidades de problema. Porque, por que eu não sou só filho? Eu sou filho do coração. E o meu irmão, eu tenho 2 irmãs biológicas, por exemplo. As minhas irmãs são filhas e eu sou filha do coração. Ou as minhas irmãs são filhas e eu sou filha adotiva. Então, assim, quando a gente quebra essas pontezinhas, a gente elimina alguns problemas. É filho e ponto final. Mas eu entendo que a colocação do filho é para poder especificar. Mas é porque tem muita gente que apresenta assim, esse aqui é meu filho do coração, meu neto do coração. Né? No meu caso, meus erros de terminologia é por ignorância mesmo. Tô aprendendo agora. E eu deixo você livre, Angélica, para me corrigir a hora que você quiser, porque eu não sei, e isso está sendo tudo exposto para mim agora, se eu errei alguma terminologia. Não, e fica à vontade, porque eu adoro também que corrijam o Rodrigo. Eu acho uma coisa super maneira. Fica à vontade, viu? É porque ele não consegue. Você vai participar mais vezes para ficar corrigindo ele. Que o Hernani não consegue me corrigir, então ele fica pedindo para os outros corrigir. Eu sou submisso, você é meu pastor. Vou colocar que eu gostei que o Rodrigo falou. Eu fiz uma pesquisa no meu Insta uma vez e coloquei uma enquetezinha. Na sua igreja já fizeram alguma programação, algum evento, alguma palestra que falasse sobre adoção? E foram poucas pessoas que responderam, foram um pouquinho mais que 100 e poucas pessoas, mas sem brincadeira. Das 100 e poucas pessoas, só 2 disseram sim. E aquilo me chocou. E eu falei assim, o quê? E aí, inclusive, foi uma coisa que Deus colocou no meu coração. Meu ministério hoje é ir nas igrejas e falar. Então, se vocês estão aí, não sei se são da mesma igreja, mas se Deus colocou no coração de vocês, ou essa questão, será que fala? Então, talvez ele esteja perguntando, falando para você, faça, Rodrigo, faça, né, Lucas, faça, Hernani, alguma coisa para falar sobre o tema, que é extremamente importante.
Não, é que o livro que eu citei anteriormente, que eu li ano passado, que me tocou bastante, o nome dele é Adoção, Sua Extrema Prioridade para Famílias e Igrejas Cristãs. É do pastor Russell D. Moore. Ele é estadunidense e é um livro realmente fantástico, assim, porque ele é pastor, ele passou pelo processo 3 vezes, 4 vezes, eu não lembro. Ele tem vários filhos, mas ele tem filhos pelas 2 vias. E aí, quando ele tá discutindo no prefácio do livro sobre como nós somos filhos que fomos adotados através de Jesus, ele pega e tá mostrando também a questão de preferências, né? Porque é muito cultural. Então, no Brasil, a gente sabe que são meninas a preferência, mas, por exemplo, na Índia, há muitas meninas para adoção, porque lá a filha tem que ser, né? Você tem que pagar o dote pra menina, então você prefere ficar com o filho homem e dar a sua filha mulher. E aí, a partir disso, eu vou ler um trecho do livro dele, porque eu acho muito bom, e pra gente, enquanto cristão, pensar o papel da igreja a respeito é muito fantástico. Ele diz o seguinte, e daí tem a ver com o que o Rodrigo tava falando, por isso que eu lembrei, tá? A adoção é contracultural. Afirmamos o valor de qualquer vida. Afirmamos o valor da diversidade étnica. Afirmamos a igualdade de valor de meninos e meninas. Afirmamos o valor da vida de deficientes. Afirmamos, perante um mundo preocupado com independência, que dependemos de Deus em tudo, inclusive e prover para mais uma boquinha. Então, realmente, a gente precisa falar disso, sabe? O livro, ele fala muito da questão de que, se a gente fala da adoção de Deus, né? Deus nos adotou, mas não coloca isso na prática, a gente está sendo hipócrita e vê a adoção de crianças do mundo só como caridade. E aí não pode ser assim. Então a parte da missão da igreja também é dar um lar para essas crianças, né? E eu concordo que não é todo mundo que está apto a ser pai e mãe via adoção, mas as igrejas podiam sim, e o pastor fala muito isso no livro, e porque nos Estados Unidos tem o processo de que você paga, né? O processo é muito caro de adotar uma criança. Então ele fala, poxa, por que não se banca, sabe? Uma igreja não sustenta uma família que está disposta a fazer isso, a pagar o processo. E aqui no Brasil não tem essa questão tanto do custo, mas a gente não tem nem a questão de bancar emocionalmente as pessoas, sabe? Então, eu sou muito feliz e eu falo isso com muita frequência, assim. A Crentaços, ela trouxe gente maravilhosa pra nossa vida. Inclusive vocês, que são pessoas que a gente ama muito, que são nossos amigos de verdade, e a gente aprende, e a gente se sente cuidado muito por vocês, mesmo à distância, mesmo com a internet e tudo mais, e são coisas que talvez em outros tempos a gente não teria na nossa própria igreja local, sabe? Então, eu sou grata pelo nosso site, eu sou grata, e hoje eu vou fazer essa correção pública aqui. Hoje eu vejo como um ministério. Vocês ano passado ficaram batendo na tecla pra gente e a gente ficou negando isso. E hoje eu vejo a Crentaços como um ministério na nossa vida e a gente tem esse aporte, sabe? Então mesmo que na nossa igreja a gente tem apoio de amigos próximos que são da nossa igreja, nos apoiam, as nossas famílias amaram a ideia, ambas os lados da família compraram e ficaram muito felizes com a ideia, mas nós somos privilegiados. Eu reconheço isso, assim, a gente tem o privilégio de ter pessoas que adotaram junto conosco a ideia, sabe? E a minha ideia de quando eu falo, de quando eu exponho essas coisas, é justamente para chegar naquelas pessoas que se sentem sozinhas, que até poderiam pensar na adoção, mas elas estão numa comunidade que é cheia de preconceitos, é uma comunidade que é cheia de, sabe, meia-culpa e isso e aquilo, e a pessoa sabe que ela não vai ter gente para andar junto com ela. Então, é muito isso, assim, ser cristão é ser contra a cultura e adotar é contra a cultura. Então que a gente mostre que essas crianças têm valor e que elas merecem ser, sabe, tratadas com dignidade e ter sua dignidade reconhecida e preservada por nós também, porque não adianta a gente ser contra o aborto e a gente não ser a favor da adoção dentro da igreja, por exemplo. Amém. Rodrigo. Ô, Nani, eu quero fazer uma simples contribuição, porque acho que já foi dito praticamente tudo, mas é que a gente tem um hábito, como igreja, sempre de cuidar dessas questões que nós consideramos um problema, sempre indo até lá e atendendo isso do lado de fora, sem permitir que esse problema mude a nossa agenda, sem permitir que isso mude a nossa casa, sem permitir que isso de fato afete os nossos relacionamentos. A gente tem sempre essa mania de sair e fazer algo, sair e fazer algo, sair e fazer algo. Eu acho que esse espaço que a gente está abrindo aqui hoje é uma das coisas que a igreja pode fazer, abrir espaços para conversar sobre essas questões e, em especial, mudar um pouco o seu modus operandi de ficar indo e fazendo, mas acolher essas questões
problemáticas da sociedade, e não dizendo que a criança é um problema, mas a questão de ter crianças que estão sendo abandonadas, isso é um problema, e trazer essas questões para perto, como fazem muitas pessoas, e deixar que essas questões afetem de fato nossa agenda, afetem a nossa família, mostrando que isso é parte da missão e tem que ser parte da agenda da igreja, e não só da agenda da igreja, mas das nossas agendas pessoais. A minha vida precisa ser impactada pela missão. Eu preciso ser pessoalmente impactado pela missão. Minha agenda precisa ser pessoalmente transformada. A minha casa precisa ser intimamente transformada pela missão. E isso muda um pouco. Não é ir lá e fazer, mas é trazer para cá e a gente cuidar dessas questões aqui. Eu acho que precisa haver essa mudança de paradigma. E no mais, com certeza, estou completamente de acordo tanto com a Tami e também a Angélica, e aprendi muito. Obrigado por corrigir o Rodrigo. Eu aprendi muito enquanto você corrigia ele aí. Porque com certeza seriam expressões que eu também usaria, mas já aprendi que não são expressões boas de usar. Eu fui o testa de ferro, então, é isso. É isso aí. A gente chama mesmo assim, Rodrigo. O Hernani, deixa eu fazer um comentário assim, super importante a respeito da igreja. Eu acho que, eu não sei se eu vou usar a expressão certa, então vocês me corrijam também, mas a cultura cristã, ela tem uma coisa muito feia. Quando eu ouvi muito, quando eu estava para adotar o meu primeiro filho, que inclusive uma esposa de pastor olhou para mim e falou assim, eu já tinha o Pedro. Ela olhou para mim e falou assim, você ainda não tem o seu filho porque você é uma mulher sem fé. Nessa noite eu escrevi um texto, que inclusive está no meu livro, e nele eu escrevi assim, há pessoas que dizem que eu não tenho fé, ou que eu tenho, essa mulher disse que ia orar para que eu tivesse fé. Então, assim, há pessoas que dizem que eu não tenho fé, ou que eu tenho pouca, por isso que eu não tenho um filho. E se não é fé, se eu não tenho fé, o que é o Pedro na minha vida? O Pedro é fé, é a prova da minha fé em Deus, de que Deus trouxe meu filho do jeito certo, na hora certa, como ele tinha que ser. Então a igreja tem que entender que a adoção, ela não é, como a gente já falou, não é um tapa-buraco. É fé de que Deus vai entregar o seu filho do jeito que tem que ser. Então, né, tirar esse negócio de, mulher tem que ter mais fé, tenha mais fé, ou se não, pior, tenha fé, adote que você vai engravidar. E a verdade é que, realmente, se você não tem fé, ele não te deu um só filho, ele te deu 3, né? Então tá aí a resposta para... É verdade. E aí, com esses depoimentos maravilhosos, a gente vai caminhando para a conclusão do nosso papo. Agradeço primeiramente ao Jonathan e a Tamires por se disporem a estar com a gente, compartilhando, participando desse papo tão íntimo, né? Mostrando, compartilhando a experiência de vocês. É sempre emocionante. E obrigado, se vocês quiserem dar o seu até breve, pessoal. A gente que agradece o convite, é sempre bom participar com vocês. Obrigado também pelo telescópio, é maravilhoso poder ser o alto-falante dos papos que vocês trazem, dos convidados, a gente fica muito feliz. Obrigado a PIB Campinas, que recebe a gente no templo virtual deles aqui. Um abraço. É o sem vergonha. Não, e obrigado por estar com vocês, Angélica, Lucas, Hernani também, Rodrigo. É bom demais bater um papo, falar sobre isso. Eu sou mais quieto um pouco falando isso ainda, mas a gente quer falar mais disso também, pode ter certeza disso. É o nosso gênio por trás dos microfones. Agradeço também muito. Eu fiquei feliz no dia que o Rodrigo mandou o print pra mim e veio convidar pro programa. Fiquei, olha só, chegou em alguém. E pra encerrar, eu vou ler uma outra frase do mesmo livro que eu já citei. E essa frase, ano passado, eu li ela durante o Advento, porque eu comecei a ler o livro no final do ano passado. E aí o autor está falando sobre a importância da adoção e ele diz o seguinte: numa noite, há 2000 anos, tudo que estava no caminho da serpente era um operário que resolveu ser pai. E é fantástica essa frase, porque Jesus também foi, né? José adotou Jesus como seu filho e eu acho essa frase fantástica. Então, em mais um ponto, a gente consegue se colocar... a humanidade de Jesus faz sentido dentro da nossa humanidade, né? Maravilha. E obrigado, Angélica, também por ter participado. Fala dos seus contatos, seu livro, o pessoal que quiser ler o seu livro, como é que faz para adquirir? Faz o merchan, fala do canal, youtuber Angélica.
Eu tenho um canal no YouTube, mas eu posto pouquíssima coisa. Eu sou mais do Instagram. No Instagram eu faço bastante live, eu tô mais presente. Vou começar pelo livro. Esse aqui é meu livro, tá bom? O povo que tá ouvindo o podcast não tá vendo a capa do livro, mas a gente tá vendo aqui. É maravilhoso. Tudo bem, pra vocês. Nós colocaremos o link para aquisição, estará no post, vai ter o link para o pessoal que quiser adquirir o livro. Para quem quiser adquirir o livro, pode falar comigo diretamente no Instagram. Eu explico como para eu mandar mando um boleto, né, a pessoa pagar, e dá para comprar também pelo site do Hotmart, que tem lá ele em PDF, é tipo PDF, né, aquele arquivo de você poder ler no celular. Isso, tem ele lá. O livro físico com envio custa R$35 com frete, e no Hotmart acho que tá 17, 18 reais, uma coisa assim. Eu tenho na Amazon e tenho no Hotmart. Vou concluir com uma próxima frase que diz: quando se adota um filho, você não está salvando apenas uma criança, você está salvando uma geração. Porque a vida daquela criança nunca mais vai ser a mesma, porque ela finalmente encontrou seu pai e sua mãe. E o pai e a mãe vai fazer o possível para que ela se torne homem e mulher de Deus, né? E para concluir a minha fala, eu queria dizer que muitas pessoas aí fora dizem que adoção não é resgate, porque resgate é caridade. E eu queria dizer que não, que resgate é completamente diferente de caridade. Caridade, você faz o que você pode fazer dentro do seu limite, mas depois do que você fez para aquela pessoa, é ela que vai ter que dar os passos, ela que vai ter que correr atrás para fazer o que tem que ser feito. O resgate não, o resgate é como o bombeiro. O bombeiro, ele dá a vida dele para que aquela pessoa que ele está resgatando chegue sã e salva na casa dela. Então, foi o que Cristo fez por nós na cruz. Ele veio para nos resgatar e ele morreu para que a gente pudesse ser adotado por Deus, na família de Deus. Então, a adoção, além de ser amor, porque o amor é tão grande que você dá a sua vida pelos seus filhos que estão aí soltos, a adoção é isso também. E quando você entende que a adoção é amor e resgate, nada mais te para. Porque você entende a sua missão, você entende o que Deus quer de você. E se você não nasceu para adotar, você nasceu para se importar. Então, se envolva com a causa. É o Dia Internacional da Conscientização à Adoção. Uma das formas de você se mostrar publicamente que você se importa com essa causa é fazendo esse desenho na mão e postando um vídeo, uma foto. Vocês vão ver eles não, mas eu vou falar. É um smilezinho que você faz na mão assim, ó, sabe? Com o olhinho e a boquinha, e você posta mostrando a sua mão, uma coisa assim. Isso mostra que você se importa com a causa da adoção. Em qualquer lugar do mundo que você for, você tiver isso aqui, significa que você se importa com a causa da adoção. Obrigado, viu, Angélica? Só concluir. Meu Instagram é Angel G Carvalho, e aí vocês podem seguir, perguntar lá o que vocês quiserem. Vai ser um prazer estar aí junto com vocês. Show de bola. Obrigado, viu, Angélica? Fique à vontade aí, sinta-se em casa, volte mais vezes. Parabéns pelo livro, pelo trabalho, pela vida aí, pelo testemunho que você tem dado. Foi muito legal, muito abençoador. E Lucas e Rodrigo, beijo no coração e no cérebro. Beijo, gente. Muito bom hoje, muito bom mesmo estar com vocês. Muito obrigado, Angélica. Também a Tami, Jonathan, Deus abençoe vocês. Valeu. Um beijo para todos vocês no coração e um agradecimento especial para a Angélica, que topou esse convite. É um tempão que a gente quer trocar ideia, que a gente quer partilhar testemunhos, então aprove Deus que a gente se reunisse aqui nesse podcast fazia. E gratidão demais pela vida desse casal maravilhoso que é o Jonathan e Tamires, que me inspiram pra caramba, e foi por conta dessa reivindicação dessa minha amiga Tamires que eu fui tocado pelo Espírito Santo para poder a gente se juntar e começar a pensar de maneira diferente sobre os movimentos que a igreja está se omitindo a fazer e que deveria, ao invés de negligenciá-los, tornar como prioridade na sua agenda. Que assim Jesus nos ajude a caminhar em graça e misericórdia para que cada vez mais a gente continue o resgate que ele começou um dia e nos deixou como missão. Para a glória de Deus. Muito bom. Obrigado, Jonathan Tamires. O Crentaços é um dos nossos pais adotivos aqui do Telescópio. Quando a gente ficou órfão, eles foram lá. Não, vou te corrigir. Não, são pais mesmo. São nossos pais, não pais adotivos. Obrigado, Crentaços, por nos dar abrigo, alimento e
proteção. E sigam o Telescópio nas redes sociais, @canal Telescópio. Sigam nossos pais aí, acrentaços, também nas redes sociais. Todo dia 10 a gente tem um papo novo. Até mês que vem, Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau. Mamãe! É Deus, mamãe!